Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Bom, o tema que eu escolhi para fazer o webinário é Agricultura de Baixa Renda: Caminhos para construções eficientes e de baixo custo. Meu nome é Laura Aparecida Félix de Almeida, minha matrícula é 101.702. Para fazer uma contextualização sobre o trabalho, é que durante a disciplina de construções rurais, eu me peguei pensando muito em relação aos pequenos produtores, como que funciona para eles ter acesso à assistência técnica, ter acesso ao conhecimento para poder fazer boas construções que sejam duráveis, com materiais bons. Será que eles têm acesso aos recursos? Será que eles têm acesso, talvez, um apoio governamental para poder garantir que até mesmo a moradia dessas pessoas que vivem no meio rural seja uma moradia com boa estrutura, infraestrutura, né? E aí, é, a questão da falta de instalações bem planejadas e com materiais apropriados, com técnicas construtivas, pode gerar perda na qualidade dos produtos, no caso, por exemplo, da criação de galpões para armazenagem de alimentos. Aumenta a necessidade de mão de obra, né? Porque se uma construção ela é mal feita, ela vai requerer muitas manutenções ao longo dos anos e também eleva os custos. E aí, onde que isso mais vai acontecer? Nas regiões em que predominam os pequenos produtores, que têm baixas condições financeiras, não têm condições, né, de contratar um profissional mais caro, um profissional mais especializado. Por que que então esses produtores pequenos, com tão baixa remuneração a partir das atividades deles, muitos deles vivem de subsistência, teriam esse apego à tradição, né? No caso, eu estou já respondendo, né, a pergunta. Historicamente, muitos desses produtores, principalmente os mais velhos, eles têm um apego porque isso é uma coisa passada de geração em geração, né? O apego com a terra. Mas, atualmente, até mesmo a gente estuda na disciplina de sociologia rural, esse contexto tem se modificado, porque os filhos dos produtores talvez eles consigam ver outras oportunidades fora do meio rural, mas ainda assim sem deixar a propriedade, sabe? A gente vai ver aqui a questão de que o estilo de vida das pessoas do meio rural, mesmo os de pequenos agricultores, está se modificando. Aí, o que ocorreu historicamente, com o passar dos anos, de forma gradual, foi a morte do camponês, aquele que viveria fora da sociedade, produzindo autônomo, né, que realmente, muitas das vezes, iria viver de forma precária, né, não teria assistência técnica nenhuma, e plantaria para subsistência mesmo. O que a gente tem visto hoje em dia é um contexto de pluriatividade, em que pelo menos um dos membros da família, da propriedade rural, ele se desloca para a cidade para ter um outro tipo de emprego, ou também pode também ter atividades relacionadas à agropecuária também, mas ele não fica limitado ao ambiente, aos trabalhos manuais de campo, entendeu? A mão de obra, então, familiar é reduzida. E aí, com essa pluriatividade, as consequências é que há uma melhoria nas rendas das famílias, né? Porque as famílias não vão estar dependendo apenas daquela questão da oscilação das produções, das safras e tudo. Elas vão ter uma outra fonte de renda. E aí, esse estudo aqui, feito pelo Schneider, ele mostra um comparativo entre essas famílias pluriativas e monoativas em relação aos agricultores familiares do Rio Grande do Sul. E uma coisa que eu achei interessante é que ele olhou mesmo até as condições das casas dessas pessoas. Por exemplo, o piso de concreto predominante. Nas famílias pluriativas, a gente tem um percentual maior nas casas, né?
e a parede externa de tijolo com revestimento também o percentual é relativamente maior, né? A gente tem algumas outras diferenças, mas eu quis focar principalmente na questão que envolve a questão de construções mesmo, né? Um outro aspecto é que nessas famílias pluriativas, mesmo os rendimentos que não vêm da agricultura, que vão vir de fora, né? Quando esse filho ou qualquer membro da família trabalha fora da propriedade, aqueles rendimentos vão para a propriedade. E esses investimentos na propriedade aqui incluem justamente essa questão de manutenções, as construções. O restante das coisas estão nos outros tópicos, em relação, por exemplo, a gastos com energia, subsistência, né? A alimentação. Então, esse investimento na propriedade aqui seria realmente um investimento, mostra uma maior independência e uma maior autonomia desses produtores com relação ao aspecto financeiro para conseguir tornar aquela construção rural deles, seja para qual finalidade for, seja avicultura, suinocultura, ou até mesmo armazenagem de grãos, torna isso mais possível, né? No contexto nacional, eu trouxe duas situações que são uma propriedade de 5 a 10 hectares e de 100 a 200 hectares. Só para mostrar, e esses dados foram coletados do Sidra em 2017, né? Com base em 2017, os inúmeros gastos que existem em uma propriedade rural, independente de ela ser de 5 a 10 hectares ou de ela ser de 100 a 200 hectares. Então, com tantos gastos assim, como que o produtor vai dar conta de fazer uma escolha, por exemplo, em um material de maior qualidade, material de construção de maior qualidade? Ou então conseguir realmente ter a consciência de contratar uma mão de obra melhor, mais qualificada, sabe? Eu acho muito importante o aspecto social envolvido nisso, porque não adianta simplesmente a gente pensar isso é o correto e pronto, porque tem todo um aspecto social envolvido, né? Aí, no caso, outros dados que eu coletei, também do Sidra, é a questão de unidades armazenadoras e também na agricultura familiar, né? O número de unidades armazenadoras que existem no país para cada uma dessas finalidades aqui, dessas atividades, né? Por exemplo, na produção de lavouras, 32% das propriedades que tem produção de lavoura vão ter armazéns convencionais e estruturais. Então, os infláveis, armazéns graneleiros e granelizados e os silos, todos estão abaixo de 50%. A gente só vai ter um aumento aqui acima de 50% no caso da pecuária e criação de outros animais. E aí a gente tem até uma novidade aqui, né? Eu pelo menos não conhecia essa questão de unidades armazenadoras infláveis. E os silos também, que muitas vezes são indispensáveis. E é um dado, nesse caso aqui, até que bastante otimista, né? Porque a gente está falando de agricultura familiar. E aí o agricultor ter o silo dentro da propriedade dele gera uma autonomia muito boa para ele. Que aí ele consegue armazenar por mais tempo, evita perdas e garante uma maior segurança alimentar, segurança financeira, né? E aí, isso aqui é mais ou menos o que eu falei, né? Só que as possíveis causas para essas outras porcentagens ali que estão abaixo de 50%, né? Propriedades com muitas poucas propriedades têm unidades armazenadoras dentro delas, poderia ser questão de baixa renda, uma limitação em relação ao tamanho da propriedade, inviabilidade para construir essas coisas na propriedade, talvez falta de assistência. E aí, mudando um pouquinho de assunto, a questão dos subsídios estatais, que seria uma outra fonte de renda para garantir que esses produtores pequenos conseguissem atingir o ideal que seria uma construção rural, né? Seja, como eu já disse, para a finalidade na qual ele precise. Eu encontrei esse estudo aqui de Fossá et al., 2023, em relação ao Pronaf habilitação.
que ele foi criado em 2019 a 2020, e aí ele é uma política pública voltada para melhorar as moradias nas agriculturas familiares. Mas, infelizmente, esse programa acabou se concentrando muito no Sul. E aqui a gente tem os dados do país inteiro, o total de contratos que foram feitos, né, para dar esses subsídios para essas pessoas. A gente vê que ele se concentra realmente muito no Sul e em estados do Norte, por exemplo, ele está em níveis muito baixos. É claro que esse dado, na verdade, se eu não me engano, ele estava fazendo referência aos dados de 2020. Pode ser que essa situação tenha melhorado, mas muito provavelmente não mudou muito, né? E aí eu encontrei um outro artigo que eu considerei muito interessante, só para finalizar em relação a tudo isso, né? Um artigo que se chama Construções Rurais no Semiárido. Ele aborda diversas coisas que a gente viu ao longo da disciplina e ele é como se fosse um manual técnico para o pequeno produtor garantir que ele vai construir de forma prática, barata e acessível as construções dele. E aí, as principais dicas que são dadas nesse artigo são que eles devem fazer um planejamento cuidadoso, é o principal, né, para poder fazer uma construção. Primeiramente, é planejar e aí definir qual vai ser a função daquela propriedade, daquela construção agrícola, o tamanho, as etapas da construção, no caso dos materiais. Aí a pessoa teria que fazer um balanço, né, entre as condições financeiras dela, dado que existem inúmeras outras atividades que ela deveria desembolsar, né? Mas fazer a escolha de materiais que sejam mais resistentes e com baixo custo. Aí eles dão exemplos de madeira tratada, blocos de cerâmicas, utilizar técnicas simples, com métodos construtivos fáceis, rápidos e com bom acabamento, rapidez e eficiência, reduzir o tempo de obra com soluções otimizadas e pré-fabricadas, como, por exemplo, o que a gente chegou a ver nas aulas, né, aquelas telhas prontas. Aquilo lá, no caso, é impossível praticamente, né, porque aquilo lá tem altos custos, mas tem também para reduzir os custos. Na construção de uma na construção agrícola, evitar desperdícios, garantir a durabilidade daquela construção, e isso significa fazer um bom planejamento e fazer bem feito, fazer o básico e bem feito, e também ter funcionalidade. Mas o principal também, que a gente não pode deixar de levar em consideração, que a gente viu ao longo de toda a disciplina, é que o produtor que teoricamente já tem um contato com aquela linha de produção, ele sabe as necessidades dos animais, ele teoricamente teria que saber interpretar o comportamento dos animais, no caso da criação de animais, né? Ou, é o principal que a gente viu, né, ao longo das disciplinas. Então, vou considerar principalmente esse exemplo. É ele que vai saber as exigências principais da construção. Então, o planejamento é o principal. E aí, uma vez conhecendo o comportamento dos animais, é interessante levar em consideração, por exemplo, na hora da construção, as temperaturas ideais para aqueles animais, para poder, por exemplo, escolher a telha, utilizar um fogo. São coisas básicas, mas que são essenciais para poder garantir uma boa produtividade. Para não me prolongar muito, eu queria mesmo, nesse trabalho, era considerar as pessoas que realmente estão em situações muito precárias. Mas aí eu acredito que iria fugir muito do tema que é as construções rurais, porque as pessoas que estão em situação muito precária, elas dependem dos subsídios estatais, como a gente já viu, eles não são tão efetivos assim, e e a motivação para essas pessoas continuarem no meio rural é muitas vezes a tradição mesmo. Infelizmente, elas acabam
preferindo manter a propriedade, mesmo que seja só para sobreviver, do que abandonar a atividade. Então, se torna inviável considerar questões de melhorias construtivas. Bom, a minha intenção principalmente era focar no aspecto social e considerar também, né, as pessoas de baixa renda nesse âmbito das construções rurais. Eu espero não ter fugido muito do assunto e eu queria agradecer a atenção de vocês. Eu vou deixar aqui as referências de todos os artigos que eu encontrei, que eu achei bastante interessantes. E é isso. Muito obrigada pela atenção e é isso, gente. Até mais.